Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje temos uma história bíblica incrível para compartilhar com você, cheia de lições e reflexões que são tão relevantes hoje quanto foram há milhares de anos. Mas antes de começarmos, já aproveita para curtir este vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. E não se esqueça de acompanhar até o final, porque temos algumas curiosidades especiais e vamos fazer uma relação entre essa história e os dias atuais que você não vai querer perder. E se você tem alguma sugestão de história que gostaria de ver aqui no canal, deixa nos comentários. Nós adoramos saber o que você quer assistir. Agora, sem mais demora, vamos mergulhar juntos nessa jornada bíblica. Gênesis desvendado. A criação e o porquê descansamos aos domingos, Adão e Eva, e a incrível saga da Arca de Noé até a Torre de Babel e a origem dos idiomas. No princípio, quando o universo ainda estava imerso em completo vazio, Deus trouxe à existência o céu e a terra. A escuridão envolvia tudo, até que o Espírito de Deus pairou sobre as águas, trazendo a promessa de vida. Foi então que Deus ordenou que a luz surgisse, separando-a das trevas. A luz foi chamada de dia e as trevas de noite. Assim se completou o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus deu forma ao firmamento, separando as águas acima das águas abaixo, e ao firmamento chamou de céu. No terceiro dia, Deus ordenou que as águas se reunissem em um só lugar, fazendo aparecer a terra seca. Chamou a terra seca de continentes e os mares. Ele reuniu em vastos oceanos. Então, Deus fez brotar a vegetação em todas as suas formas, de árvores frondosas a plantas rasteiras, cada uma gerando frutos e sementes para se multiplicar. No quarto dia, Deus criou o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite, estabelecendo o ciclo do tempo e das estações. Ele também fez as estrelas para enfeitar o céu noturno. No quinto dia, o Criador trouxe à vida os seres que habitariam os mares e os céus. Peixes de todas as formas nadaram nas águas, enquanto pássaros começaram a voar pelos céus, enchendo-os de vida e movimento. O sexto dia marcou a criação dos animais terrestres de todos os tipos e tamanhos. E, finalmente, Deus moldou o ser humano à sua própria imagem como a obra-prima da criação. O primeiro homem, Adão, foi formado a partir do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Adão recebeu o comando de governar sobre todos os seres vivos. Mas Deus percebeu que Adão estava só e decidiu criar para ele uma companheira. Durante o sono profundo de Adão, Deus tirou uma de suas costelas e criou Eva, a primeira mulher. Completado o sexto dia, Deus contemplou tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Então, no sétimo dia, ele descansou, consagrando-o como um dia santo de descanso. Esse ato de Deus, ao finalizar sua obra, estabeleceu a tradição do descanso ao domingo. Na cultura atual, podemos entender que a segunda-feira marca o primeiro dia de trabalho de Deus, o início de toda a criação. O sábado é visto como o sexto dia, o dia em que a obra foi completada, e o domingo, o dia em que Deus repousou, tornou-se o símbolo do descanso. Curiosidade. Essa tradição foi transmitida ao longo dos séculos, influenciando profundamente nossa compreensão do tempo e do trabalho. O domingo, dia de descanso, remete a essa antiga prática divina, enquanto a segunda-feira representa o começo de nossas próprias jornadas de trabalho, refletindo o ciclo original da criação. O Jardim do Éden. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia no Jardim do Éden, um lugar de abundância e beleza indescritível, onde floresciam árvores frutíferas e rios cristalinos corriam pelas terras. No meio do jardim, porém, estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, cujos frutos foram proibidos por Deus. Eles poderiam desfrutar de tudo, menos do fruto daquela árvore específica. Tudo parecia perfeito, até o dia em que a serpente, a mais astuta das criaturas, questionou Eva:
Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu que poderiam comer de qualquer árvore, exceto da árvore do conhecimento, pois isso traria a morte. Mas a serpente insidiosa garantiu a Eva que, ao comer do fruto proibido, seus olhos se abririam e eles se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. A tentação foi irresistível. Eva provou o fruto e, percebendo que era bom, o ofereceu a Adão. Imediatamente, ambos perceberam sua nudez e, envergonhados, costuraram folhas de figueira para se cobrirem. Quando Deus passeava pelo jardim, eles se esconderam. Mas Deus, sabendo o que havia acontecido, confrontou-os. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Como consequência, Deus amaldiçoou a serpente a rastejar sobre a terra e decretou que a mulher sofreria em seus partos e seria dominada pelo homem. Para Adão, a terra foi amaldiçoada, e ele teria que suar e trabalhar arduamente para tirar dela o seu sustento, até o dia em que voltasse ao pó do qual foi criado. Deus os expulsou do jardim do Éden, colocando querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho à árvore da vida, garantindo que não tivessem mais acesso à eternidade. Adão e Eva, agora fora do paraíso, começaram sua nova vida em um mundo e tiveram que conhecer o trabalho árduo, a dor e a mortalidade. A tragédia de Caim e Abel. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Caim, o primogênito, tornou-se agricultor, enquanto Abel, o caçula, se dedicou a cuidar de rebanhos. Eles viviam num mundo ainda marcado pela presença de Deus e, como forma de adoração, ambos ofereciam sacrifícios. Caim trouxe dos frutos da terra, enquanto Abel ofereceu o mais precioso de seus cordeiros. Deus, porém, se agradou mais do sacrifício de Abel, uma oferta pura e sincera, enquanto a de Caim não encontrou o mesmo favor. Tomado pela inveja e ressentimento, Caim chamou Abel para um passeio e, dominado pela raiva, cometeu o primeiro homicídio da história, tirando a vida de seu próprio irmão. Quando Deus confrontou Caim, perguntando sobre o paradeiro de Abel, ele respondeu friamente: "Não sei. Acaso sou eu o guardião do meu irmão?" Mas o sangue de Abel clamava da terra, e Deus, conhecendo a verdade, amaldiçoou Caim, condenando-o a ser um errante, sem um lugar fixo para chamar de lar. Mesmo em meio a essa punição severa, Deus marcou Caim, garantindo que ninguém o mataria, sob pena de uma vingança 7 vezes maior. E assim, Caim partiu, levando consigo o peso da culpa e da maldição. Mas ele não desapareceu. Caim teve filhos e a descendência de Caim e Abel continuou a se multiplicar ao longo das gerações. Somos todos, de certa forma, herdeiros desta história, descendentes de Caim, Abel e dos primeiros seres humanos, carregando em nós tanto o potencial para o bem quanto a capacidade para o mal. A tragédia de Caim e Abel não é apenas uma história de um fratricídio antigo, mas um lembrete eterno da dualidade que existe em cada ser humano. A purificação da terra, o dilúvio, a história da Arca de Noé e seus filhos. Com o passar das gerações após a criação, a humanidade começou a se multiplicar sobre a terra, mas infelizmente também se tornou extremamente corrupta e violenta. Deus, ao ver a perversidade dos homens, decidiu que precisava recomeçar, livrando a terra da corrupção. No entanto, havia um homem justo chamado Noé, que encontrou graça aos olhos de Deus. A ordem de construir a arca. Deus decidiu poupar Noé e sua família do iminente julgamento. Ele instruiu Noé a construir uma grande arca de madeira, um enorme barco para salvar sua família e uma amostra de cada espécie de animal. As dimensões da arca eram colossais. Cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13,5 metros de altura, dividida em compartimentos e revestida de piche para torná-la impermeável. A entrada na arca e o dilúvio. Quando a arca ficou pronta, Deus ordenou que Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé,
e suas esposas entrassem na arca junto com um casal de cada espécie de animal, incluindo aves, répteis e mamíferos. Assim que todos estavam seguros dentro da arca, Deus fechou a porta, e as comportas do céu se abriram, trazendo um dilúvio devastador. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar, cobrindo toda a terra e submergindo até as montanhas mais altas. Todos os seres vivos fora da arca pereceram, e as águas prevaleceram por 150 dias, destruindo toda a vida na terra. A retirada das águas e a nova aliança. Após os 150 dias, Deus lembrou-se de Noé e das criaturas na arca, e as águas começaram a baixar. A arca finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat. Hoje em dia, seria localizada na região leste da Turquia, perto da fronteira com a Armênia e o Irã. Noé enviou um corvo, que voou até que as águas secassem. Depois, enviou uma pomba, que voltou sem encontrar lugar para pousar. Após 7 dias, Noé enviou a pomba novamente, e desta vez ela voltou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que as águas estavam recuando. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente, mas ela não retornou, indicando que a terra estava seca. Quando as águas recuaram totalmente, Deus ordenou que Noé, sua esposa, Sem, Cam, Jafé e todas as esposas, além de todos os animais, saíssem da arca. Noé então construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, que ficou satisfeito e prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou um arco-íris no céu, um símbolo eterno de sua promessa. A nova humanidade. Após o dilúvio, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, começaram a repovoar a terra. Deus abençoou Noé e seus filhos, instruindo-os a serem fecundos, a multiplicarem-se e a encherem a terra. A história de Noé termina com ele plantando uma vinha e vivendo muitos anos após o dilúvio, sendo lembrado como um dos grandes patriarcas da fé, a Torre de Babel e a origem dos idiomas. Após o grande dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se multiplicar e repovoar a terra. Eles se estabeleceram na vasta e fértil planície de Sinar, uma região próspera onde todos falavam a mesma língua. Com essa unidade linguística, a comunicação era perfeita e os homens se viam capazes de realizar grandes feitos. Movidos por um desejo de deixar sua marca e talvez alcançar o próprio céu, decidiram construir uma cidade grandiosa, com uma torre tão alta que tocaria as alturas celestiais. Essa construção ambiciosa simbolizava não apenas a engenhosidade humana, mas também o orgulho e a aspiração de se igualar a Deus. Contudo, a ambição dos homens chamou a atenção do Criador. Observando suas ações, Deus percebeu que, enquanto continuassem falando a mesma língua, nada seria impossível para eles. Temendo que a arrogância humana crescesse ainda mais, Deus decidiu intervir. Para impedir que alcançassem seu objetivo, ele confundiu suas palavras, criando múltiplos idiomas. De um momento para o outro, os trabalhadores, que antes se entendiam perfeitamente, agora falavam línguas diferentes. Incapazes de se comunicar, a construção da torre se tornou impossível. A cidade e a torre foram abandonadas, e os povos se dispersaram pela terra, formando diferentes nações. Essa cidade inacabada ficou conhecida como Babel, que significa confusão, pois ali Deus confundiu a linguagem dos homens. E foi a partir desse evento que surgiram as diversas línguas que conhecemos hoje, cada uma com suas próprias características e peculiaridades. A história da Torre de Babel não só explica a origem dos idiomas, mas também serve como um lembrete da necessidade de humildade e a limitação do poder humano quando comparado à vontade divina. Curiosidades fascinantes do Gênesis, conexões com o mundo de hoje. Quando falamos de Gênesis, não estamos apenas olhando para o passado, mas também traçando paralelos incríveis com os dias atuais. Vamos explorar algumas dessas passagens que ainda ecoam em nossas vidas. O Jardim do Éden,
paraíso perdido ou futuro possível. No Gênesis, o Jardim do Éden é descrito como um paraíso, onde Adão e Eva viviam em harmonia com a natureza. Hoje, a busca por um novo Éden se reflete em movimentos ecológicos que tentam reverter os danos ambientais, buscando recriar uma conexão perdida com a Terra. Poderia a nossa reconexão com a natureza ser o caminho para redescobrir esse paraíso? Adão e Eva, a escolha que moldou a humanidade. Adão e Eva, ao comerem o fruto proibido, fizeram uma escolha que alterou o destino da humanidade. Isso nos faz pensar: quantas vezes nossas escolhas cotidianas moldam não apenas o nosso futuro, mas o de toda a sociedade? As decisões que tomamos hoje, em questões como ética e responsabilidade social, podem ser vistas como frutos que colhemos ou plantamos para as futuras gerações. Caim e Abel, o primeiro conflito familiar. A história de Caim e Abel é um lembrete poderoso de como a inveja e o ressentimento podem destruir laços familiares. Em um mundo onde as redes sociais muitas vezes amplificam rivalidades e comparações, essa narrativa antiga nos ensina a importância de reconhecer nossos sentimentos e buscar a reconciliação antes que seja tarde demais. A Arca de Noé. Preparando-se para o improvável. Noé foi ridicularizado por construir uma arca em tempos de seca, mas sua preparação salvou a humanidade. Hoje, essa história ressoa com as precauções que tomamos em face de crises globais, como pandemias e mudanças climáticas. Assim como Noé, talvez sejamos chamados a nos preparar para o improvável, pensando no bem-estar coletivo. Torre de Babel, a busca pelo poder e suas consequências. A Torre de Babel simboliza a ambição humana de alcançar o divino, mas resultou em dispersão e confusão. Nos dias de hoje, vemos reflexos dessa história na corrida tecnológica e nas tentativas de centralizar poder. A lição aqui? A verdadeira grandeza pode estar na diversidade e na colaboração, não na busca desenfreada por controle. Finalizando, cada uma dessas passagens nos oferece reflexões profundas sobre como estamos vivendo nossas vidas hoje. O Gênesis não é apenas uma história antiga, mas um espelho que reflete nossos desafios, escolhas e esperanças no presente.